Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. A nossa ministração hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos 24 e 25. Fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo diz: não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua presença aqui neste lugar e peço ao Senhor, meu Deus, que me dê graça na proclamação da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, meu Deus, venha abençoar todos quanto entrarem em contato com ela. Eu te peço assim, em nome de Jesus. Peço a você também, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, que entrar em contato com essa mensagem, que curta, compartilhe, comente, não é? E você fazendo assim, você se torna um cooperador conosco na obra do Senhor. Bom, dito isso, nós vamos falar neste momento um pouco sobre loucura, não é? Muitas vezes a gente ouve esse termo, né, loucura, e nem sempre esse termo é aplicado de maneira corretamente, né? Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que nem é mais adequado mais esse termo de louco. Antes era muito comum, não é? As pessoas serem diagnosticadas como louco. Ah, fulano é doido, fulano é louco, não é? Hoje nós sabemos que no mundo inteiro tem uma quantidade muito grande de pessoas que tem algum tipo de distúrbio mental, não é? Tem algum tipo de distúrbio mental. Todos esses distúrbios são loucura? Não. Mas tem alguns distúrbios que algum tempo atrás a pessoa era chamada de louco. No passado, por exemplo, existia algumas unidades que serviam para receber essas pessoas, unidades de saúde, os chamados sanatórios ou os chamados manicômios, não é? Que é aquela pessoa que era diagnosticado como louco, que não tinha condições de ter um convívio com a sociedade. Essa pessoa, então, era recolhido a uma unidade dessa de saúde e ali alguns passavam a sua existência toda nessas unidades. E ali passavam por tratamentos de forma, às vezes, até cruéis, né? Às vezes eram torturados em alguns casos, muitos recebiam ali aplicação de choque para conter ali, às vezes, os períodos de surto e tentar, de alguma maneira, resolver o problema. Mas, com o tempo, com os novos conhecimentos, não é? com a nova maneira de ver, aqui no Brasil, pelo menos, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, me parece que já não tem mais nenhuma dessas casas mais fixas, não é? Unidades de terapia que acolhe o chamado doido, não é? Aquela pessoa que tem distúrbios mentais. Todos foram desativados, não tem mais aquele negócio onde a pessoa morava ali. Porque antes tinha pessoas que passavam boa parte da sua existência num centro desse. Muitos morriam naqueles centros. E hoje tem pessoas que estão no convívio com a família, no convívio com a sociedade, mas que tem algum distúrbio mental, mas que já teve passagem por alguma dessas casas de tratamento que existiam no passado. Mas o certo é que muitas vezes as pessoas, quando querem desqualificar alguém, ela o chamar de doido. Ou seja, às vezes alguém está ali tendo uma discussão com alguém e ele está sendo vencido com um argumento intelectual superior do outro para tentar desqualificar aquela pessoa. Ele chama aquela pessoa de doido, de louco, não é? Mas, na verdade, para esconder a sua incapacidade mental de raciocinar e de, às vezes, refutar de maneira lógica, de maneira criativa, de maneira clara, um pensamento que, às vezes, o confronta, não é? E é muito comum isso acontecer. No caso aqui, Paulo passou por uma situação dessa, onde o governador tentou desqualificá-lo, chamando de doido. Ou seja, Paulo estava detido numa fortaleza romana na cidade de Cesareia, e o governador Festo foi se inteirar da causa de Paulo, por que ele estava preso ali, se deveria soltá-lo, se deveria puni-lo e soltá-lo, ou se deveria condená-lo à morte e tal. E como ele recebeu uma visita do rei Félix, ele pediu o auxílio de Félix para ajudar ali no interrogatório de Paulo,
para decidir o que ele faria com Paulo. Mas quando eles deram oportunidade para Paulo, Paulo começou a falar do Evangelho. Ele começou a falar de Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do unigênito do Pai. E Paulo então anuncia, por meio de Cristo Jesus, a salvação para toda a humanidade, para todo aquele que crê. Mas Paulo falava aquilo com tanto amor, Paulo falava aquilo com tanta intrepidez, Paulo anunciava esse Evangelho com tanta ousadia, que o governador Festo se levanta e fala: Paulo, as muitas letras, o seu muito estudo, a sua muita capacidade intelectual está te fazendo delirar, você está se tornando um louco. E Paulo fala: não, Festo, eu não deliro, porque as palavras que eu falo são palavras de verdade e de perfeito juízo, ou seja, de uma mente curada, de uma mente sadia, de uma mente que não está corrompida com nenhum tipo de distúrbio, mas que fala com clareza as grandezas de Deus. No passado, sobretudo no interior, era muito comum você ouvir alguém dizer que se a pessoa estudasse muito, ele ficava doido. E isso, meus irmãos, era instrumento de manobra das elites, tanto as elites políticas, como as elites religiosas, porque usava esse tipo de coisa para manter as pessoas burras não é o termo correto, mas para manter as pessoas ignorantes, esse é o termo correto, manter as pessoas ignorantes, porque a pessoa ignorante, ele se torna com mais facilidade massa de manobra, ele se torna com mais facilidade alguém que compra ideias absurdas e loucas e que é dominado com argumentos cheio de defeitos, mas que tem como objetivo, às vezes, cumprir alguns interesses, sempre favorecendo o grande, sempre favorecendo quem está na elite, aquelas classes superiores. E dentro da religião acontecia a mesma coisa. Você ouvia as pessoas falar que se alguém lesse muito a Bíblia, ele ficava louco. Não é? Ou seja, de maneira que as pessoas eram desestimuladas a ler as Escrituras, porque ao ler as Escrituras eles iam confrontar um bocado de coisa errada que estava dentro da religião, um bocado de práticas equivocadas, pecaminosas que estavam dentro da religião. Então, para manter a pessoa ignorante e dominá-lo na sua ignorância, dizia para ele que se ele lesse a Bíblia ele poderia ficar doido. Dizia para a pessoa para ele não crescer, para ele não estudar, para ele não progredir na sua condição de cidadão, porque se ele estudasse muito, ele poderia também ficar doido. Então isso é instrumentos de manobra, falando que a pessoa que estuda, que a pessoa que lê a Bíblia fica doido. É exatamente o contrário, meus irmãos. Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus fala: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E porque falta conhecimento, porque falta estudo, porque falta preparo, muitas vezes é utilizado como massa de manobra por líderes inescrupulosos, desonestos, que que galgou posições em algumas denominações aí, e manipulam as pessoas, e negociam ali esse poder que ele tem sobre as pessoas para conseguir vantagens no campo da política, no campo da corrupção, do engano e da mentira. E aí profetiza falsamente em nome de Deus para favorecer aquelas elites a quem ele defende, e quando não dá certo, ele ainda põe a culpa em Deus, convoca o pessoal para jejuar e fazer coisas ali para que algumas coisas que ele quer não aconteça, para que a vontade pessoal dele, divorciada de Deus, não aconteça. Aí ele coloca a culpa em Deus. Não, que Deus tem a hora dele de fazer as coisas e que não sei o quê. Pessoas inescrupulosas, bandidas, desonestas, que querem manipular as pessoas, querem manter as pessoas na ignorância, querem manter as pessoas com o celular na cabeça, chamando por ET, em vez de orientar as pessoas a estudarem, a lerem, a prepararem, a terminarem os seus cursos que ficaram parados, a fazer ali o seu doutorado, o seu mestrado, a sua pós-graduação, o seu pós-doutorado. Irmãos, Deus não tem medo que o seu povo conheça, não, que o seu povo cresça, não. Deus não tem medo, pelo contrário, Deus abençoa, Deus ajuda a pessoa que se propõe a estudar, que se dedica a estudar, que se dedica a aprender. Deus abre o entendimento dele para aprender, Deus dá condições para ele estudar, Deus abre portas para que ele consiga fazer as coisas. Deus não tem medo. Quem tem medo que você estude são as elites que querem te dominar, que querem te manter na ignorância, que querem te manter na estupidez. E aí fala que se você estudar você fica louco, se você ler a Bíblia você fica doido. Não, você não fica doido não. Você vê as artimanhas de um cara de bandido que quer usar a fé para enriquecer e para manipular as pessoas que
vão nessa onda e que não se prepara, que não se estuda, que não cresce intelectualmente, nem espiritualmente, e daí por diante. Então, meus irmãos, não podemos ser massa de manobra nas mãos de ninguém. Jesus falou, meu povo perece porque lhes falta conhecimento. O apóstolo Paulo, ele fala aqui para o governador, eu não estou delirando, eu não estou doido, mas ao contrário, a palavra que eu trago é uma palavra de verdade e de perfeito juízo, de uma mente curada, de uma mente sã, de uma mente que está ligada à mente de Deus, que está fundamentada nas coisas de Deus. Então, uma palavra de perfeito juízo. Aqui não tem loucura, aqui não tem devaneio, aqui não tem delírio, mas uma palavra de graça, uma palavra de fé, uma palavra de perdão, uma palavra de acolhimento, uma palavra de Deus para o pecador, para que todo aquele que vier a Cristo seja salvo e tenha a sua vida eterna. Ou seja, uma palavra de vida e não de morte. Então, meus irmãos, embora existe, hoje em dia, como nós falamos, muitos casos psiquiátricos no mundo inteiro, pessoas sofrendo de algum distúrbio psiquiátrico, talvez o mais conhecido, que no mundo todo as pessoas mais têm sofrido, tem sido a questão da depressão. Você vê pessoas sofrendo de depressão, pessoas da classe alta, pessoas que têm dinheiro, pessoas pobres, você vê crianças sofrendo de depressão, mulheres ao se engravidarem até os seus filhos terem depressão, você vê jovens, idosos, todo mundo passando por esse distúrbio mental. Mas Jesus, Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Ah, pastor, você está dizendo então que a pessoa não deve procurar tratamento? Não estou dizendo isso não. Você deve procurar tratamento. O conhecimento está aí para isso, para que a pessoa estude, para que ele forme na medicina, para que ele seja um excelente neurologista, para que ele seja um excelente psiquiatra, para que ele seja um excelente médico e venha poder aconselhar as pessoas a qual tratamento aquela pessoa necessita, porque são distúrbios diferentes e não é o mesmo tratamento para todo mundo. Então, para cada um é um tipo de tratamento, de acordo com o problema que cada um tem, e não tem problema nenhum de você se tratar. Pelo contrário, eu te aconselho, se você está sofrendo algum distúrbio mental, algum distúrbio psiquiátrico, não seja preconceituoso, não deixe que nenhum preconceituoso te impeça de procurar tratamento, de procurar a cura. Mas o que eu estou dizendo para você, que Jesus cura toda e qualquer enfermidade. Ou seja, você deve procurar tratamento aqui com os médicos, com as pessoas que se prepararam para isso, mas que a gente não venha deixar de entender que Jesus é a cura, que Jesus cura toda e qualquer sorte de enfermidade. Jesus continua curando o aidético e a aidética. Jesus continua curando a pessoa que está com câncer. Jesus continua curando a pessoa que tem qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de síndrome, aquelas que já foram catalogadas e aquelas que não foram catalogadas ainda. Jesus continua curando toda e qualquer sorte de enfermidade. Mas mesmo nos dias de Jesus aqui na terra, Jesus não curou todo mundo. Ah, por quê? Não sei. Eu sei que Ele é a cura, que Ele tem poder para curar. Agora, porque uns são curados e outros não são, não é comigo. Tem coisas que nós só vamos saber nos céus. Tem coisas que nós só vamos saber o dia que nós chegarmos lá diante de Deus. Porque muitas vezes nós nos enganamos, meus irmãos. Então, você vê uma pessoa ali doente, numa cadeira de roda, todo tetraplégico ali, só mexe o pescoço para cima ali, e você fica com a dosinha daquela pessoa, e que não sei o quê. Mas coloca saúde nele, coloca vigor nele, para você ver a porcaria de gente que ele vai ser, o estrago que ele vai causar, a destruição que ele vai causar. Então, coisas que às vezes nós não enxergamos, Deus vê. Eu não estou falando que aquela pessoa que não foi curada é porque ele é horrível, não. Eu estou te dando apenas um exemplo, no meio de uma infinidade de possibilidades que pode ter por aí, e que eu não conheço, e você não conhece, mas que Deus conhece todas elas. O certo é que algumas pessoas são curadas e outras não. Mas Jesus diz que é melhor você entrar no reino dos céus sem um dos seus olhos do que ter os dois e ir para o inferno. Que é melhor você entrar no reino dos céus sem uma das suas pernas do que ter as duas e ir para o inferno. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus mostra que os valores celestiais são diferentes dos valores terrenos. E exatamente porque quando nós começamos a conhecer os valores de Deus, e aprofundar os valores de Deus, e dar vazão aos valores de Deus, muitas vezes nós somos taxados de loucos.
A palavra de Deus fala de um moço chamado Estevão, um moço cheio de fé, cheio de graça, cheio de amor, cheio da presença de Deus. Aquele moço transpirava Deus, e ele falava de Deus com uma maneira tão graciosa, tão amorosa, mas ainda assim até isso, meus irmãos, causa inveja. E ele falava de Deus com tanto amor, com tanta graça, que as pessoas por inveja o apedrejaram. E eu fico pensando naquelas pedras desfigurando o rosto de Estevão, arrancando parte do seu corpo, arrancando parte da sua pele. Mas a palavra de Deus nos fala que, embora a morte dele foi horrivelmente cruel e violenta, Estevão viu os céus abertos, viu Jesus assentado à destra de Deus nas alturas. Jesus orou, Estevão orou como Jesus orou: Pai, não lhes impute esse pecado. E quando eles olhavam para Estevão, com aquele rosto todo desfigurado, eles viam o rosto de Estevão como se fosse um anjo de Deus, de maneira que era a glória de Deus. E Estevão ali, mesmo naquele momento tão terrível, ele estava cheio da presença de Deus. E a pergunta é se fazer: Estevão não poderia escapar daquela morte? Poderia. Era só parar de pregar o evangelho, era só continuar numa religião morta, numa religião sem vida, era só continuar deixando a vida levar ele. Mas Estevão, quando conheceu a Jesus, quando conheceu o amor de Deus, ele foi impactado de tal maneira, de um amor tão grande, que do mesmo jeito que ele foi alcançado com as boas novas do Evangelho, ele agora se tornou um cooperador de Deus, para que as outras pessoas também conhecessem esse Evangelho, para que tivessem também as suas vidas impactadas, as suas vidas mudadas, as suas vidas transformadas, e deixando as trevas, fossem andar com Deus. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho, ele é loucura para o que se perde. Ou seja, as pessoas não... Mas o Estevão podia ter fugido, Jesus podia ter fugido da cruz, mas não fugiu, porque o amor dele por nós foi maior. O amor dele por nós foi maior do que a sua própria vida. O amor de Estevão para empregar o Evangelho, para que vidas fossem salvas, foi maior do que preocupar com a sua própria vida. Então isso, para aqueles que estão se perdendo, isso é loucura. Mas, para o servo do Senhor, isso é vida, isso é comunhão. As pessoas não conseguem entender um jovem que está na igreja, ali cheio de vigor, cheio de hormônios, né? E esse jovem escolheu ter uma vida na presença de Deus, de não praticar o sexo fora do casamento. E aí os colegas de faculdade olham para ele: rapaz, olha tanta menina bonita aquela igreja, você não está tendo relação sexual não? Eu falo: não, eu só vou ter relação sexual depois que eu casar. Eu escolhi isso para a minha vida. Para os colegas que não têm Deus, isso é loucura. Esse camarada é um ET, ele está em outro mundo, ele está em outra realidade, ele está numa realidade paralela. Não, ele está impactado pelo Evangelho, ele está impactado pelo poder de Deus, ele está impactado pelos valores celestiais, e o prazer dele agora é agradar a Deus, é buscar a face de Deus, é buscar a comunhão com Deus, é andar a Deus. Então quer dizer para você, meu irmão, que se você for chamado de louco, que não seja por fazer besteira, que não seja por ser manipulado, que não seja por ser massa de manobra na mão de líderes religiosos corruptos, de líderes políticos inescrupulosos, mas se você for chamado de louco, que seja por andar com Deus, por ter comunhão com Deus, por ter vida no altar de Deus, por ter uma vida dedicada a buscar a presença de Deus e ser uma nova criatura diante de Deus, que não seja por fazer coisa errada, que não seja por fazer imbecilidades, por colocar um celular na cabeça e ficar chamando ET. Se você for chamado de doido, e seja por amar a Deus, e amar a Deus com um amor tão grande, tão profundo, que você vem encher de intrepidez, como Paulo encheu, para falar para as pessoas que Jesus é a solução para o seu problema, que Jesus é a solução para a sua aflição, para a sua dor, para a sua angústia. Jesus é a solução para a sua vida, porque Jesus é o que tira o pobre do pó, tira do monturo necessitado, e o faz assentar com os grandes do seu povo. Mas Jesus também é aquele que te acompanha, que te ajuda quando você passar pelas aflições, porque o mesmo Jesus fala que na caminhada você vai ter aflições, mas fala: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus é a mesma que fala que no mundo teremos muitas aflições, mas de todas o Senhor nos livrará. Então, se você for chamado de louco, for taxado de louco, que seja por fazer a coisa certa,
E não por ser um marionete na mão de líderes corruptos. Oh, você não pode estudar não, senão você vai ficar doido. Você não pode ler a Bíblia não, senão você vai ficar doido. Porque quer te manter ignorante, quer te manter longe do negócio. E aí usa alguns jargões, né, para enganar as pessoas. Deus não chama chamados, mas Deus não chama chamados. Deus não chama capacitados, mas Deus capacita. Isso é balela, isso é mentira, isso é coisa de alguém que não pensa direito. A palavra de Deus não fala nada disso. Deus chama tanto capacitados, como chama pessoas que não têm tanta capacitação. Deus chama quem Ele quiser, e Ele capacita o que é chamado para ficar mais chamado. Então, Paulo era uma pessoa super capacitada. De manhã com o governador falou: Paulo, esse muito conhecimento que você tem, essa muita capacidade que você tem, está te deixando doido, está te levando a delirar. Ele fala: não, pelo contrário, eu trago uma palavra de verdade, de perfeito juízo, de uma mente sã, que é que Jesus te ama, que Jesus salva do pecador. Paulo era extremamente capacitado e Deus o chamou. Moisés era extremamente capacitado e Deus o chamou. Salomão era extremamente capacitado e Deus o chamou. Deus chama, irmãos, quem Ele quiser. Agora, se Ele te chamar e você não tiver toda a capacidade, Ele vai te capacitar para você fazer aquilo pelo qual Ele te chamou. Talvez você nunca vai fazer coisas que Paulo fez, coisas que Moisés fez, coisas que Salomão fez. Mas vai ser chamado para outras coisas menores, como você não é capacitado. Mas aquilo que Ele te chamar para fazer, Ele vai te capacitar. Mas o que nós não podemos, meus irmãos, ser massa de manobra, de pessoas que ficam usando esses jargões para manter você na ignorância. Não, não vai estudar não, porque se você estudar, Deus não vai te chamar, porque Deus não chama capacitados, não se capacita não, senão você fica doido, senão Deus não vai... Não, meu irmão, pelo contrário, siga o que Jesus fala: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Vai estudar, vai se preparar, vai se capacitar, e Deus vai te usar, Deus vai te ter como cooperador dele na sua obra, e você vai ser um instrumento de Deus. A bênção de Deus vai alcançar a muitos através daquilo que você colocou. Que bom quando médicos resolvem atender o chamado de Deus e vai para os Médicos Sem Fronteiras e vai ajudar pessoas necessitadas, pessoas que estão em conflitos de guerras e tal, e vão servir a Deus de uma maneira maravilhosa. Como é bom quando enfermeiros atendem o chamado de Deus para a obra missionária e como ele pode ajudar no campo missionário. Dentistas, quando são chamados por Deus e atendem o chamado de Deus e passam a se importar com o pobre, com o necessitado, de maneira que quando a pessoa vai lá e pode pagar, ele vai cobrar o valor justo. Mas quando chegar alguém que não pode pagar, que não tem condições, e ele é um chamado de Deus, ele vai cuidar daquela pessoa porque ele foi capacitado a cuidar do dente das pessoas. Irmãos, nós precisamos parar de ser utilizados como massa de manobra de líderes corruptos, de líderes religiosos corruptos, de líderes políticos corruptos. Estude, prepare, cresça. Não tenha medo. Deus não tem medo que você cresça, não. Deus não tem medo que você aprenda, não. Deus não tem medo que você avance nos seus estudos, não. Deus não tem nenhum tipo de preconceito em relação a isso, não. Quem fala diferente é aquela pessoa que quer te usar, que quer te manter ignorante, quer te manter fácil de ser controlado, que não tem capacidade de questionar se uma direção é correta ou não, se uma orientação é correta ou não. Vamos parar com isso. Irmãos, tem um texto na palavra que se repete, que é o Salmo de número 14. O Salmo de número 14 é o mesmo Salmo de número 53. Como assim, pastor? É o mesmo Salmo. Você pode abrir lá. Pega duas Bíblias e abre lá uma no Salmo 14 e uma no Salmo 53 e você vai ver que é o mesmo Salmo. Ou seja, ele se repete da primeira à última letra. Ah, pastor, por que ele se repete? Tem algumas possibilidades. Nós vamos entrar nisso aqui. Mas algo nesse salmo me chama a atenção. E como nós estamos falando sobre loucura, eu quero aproveitar para falar sobre isso. Nesse salmo diz o louco no seu coração, não a Deus. Ou outra versão fala, diz o insensato no seu coração, não a Deus.
mostrando, meus irmãos, que loucura é você não se aproximar de Deus, loucura é você se distanciar de Deus, loucura é você não caminhar em direção àquele que pode te salvar, loucura é você deixar, você desprezar a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento e de todos os recursos que tem no mundo, que é o nosso Deus, como diz lá no Salmo 87, o último versículo: todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Loucura, meus irmãos, é quando você deixa de buscar a Deus para você fazer aquilo que quer o seu coração, porque a palavra de Deus fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas Deus conhece o coração enganoso. Deus conhece tudo e todos. Então, loucura não é quando o jovem se propõe a ter uma vida de santidade. Loucura não é quando o casal se propõe a ter uma vida de santidade. Loucura não é quando o crente ele abre mão da corrupção, de se tornar rico por meios ilícitos. Não, loucura é quando você deixa de caminhar com Deus. Eu sei que tudo isso que eu falei, para o que se perde, é loucura. Quando eu falei aqui no caso do jovem lá, que fala que ele só vai praticar sexo no casamento, para o resto do mundo isso é loucura. Mas para Deus, é alguém que está caminhando em direção a Ele. É o mais perfeito juízo. É o mais perfeito juízo. Quando um servo de Deus tem uma possibilidade de, por meio ilícito, ele ficar rico, e ele prefere ficar pobre, mas não se corromper, não envergonhar o nome de Deus. Para o ímpio lá isso é loucura. Ah, se fosse eu não lançaria mão disso. Aí eu me tornaria. Depois eu resolveria a situação. O servo de Deus não. Então o apóstolo Paulo fala que o evangelho, para o que se perde, é loucura. Mas para o servo de Deus, ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então o evangelho, meus irmãos, não nos envergonha. O evangelho não nos torna loucos. O evangelho não nos torna desajustados mentalmente. Mas se alguém for nos chamar de loucos, que não seja por fazer atrapalhadas, que não seja por fazer imbecilidades, que não seja por ser conduzido como massa de manobra por líderes religiosos corruptos, mas que seja por buscar a Deus em verdade e em justiça, por ter uma vida na presença de Deus, por oferecer um culto racional, como o apóstolo Paulo fala para os romanos lá, que o culto oferecido a Deus tem que ser um culto pensado, tem que ser um culto racional, não pode ser aquela imbecilidade, ficar repetindo o que os outros mandam, faz isso. Não, vai ver na palavra de Deus, vai estudar a palavra de Deus, vai examinar de maneira profunda as Escrituras para você ver a maneira certa de cultuar a Deus, de servir a Deus e deixar de ser massa de manobra. Então, se você for chamado de louco, seja porque você está caminhando em direção a Deus, seja porque você está buscando a face do Todo-Poderoso, seja porque você está se aproximando cada vez mais da fonte da vida, da fonte da saúde, da fonte da paz, da fonte da vitória, da fonte da vida eterna. Se você for chamado de louco, que seja por andar com Deus, por ter uma vida íntegra e integral na presença de Deus. Então, meu irmão, se alguém te taxar de louco, querendo te diminuir, que seja por você estar realmente servindo ao Senhor e não sendo imbecilizado como massa de manobra na mão de pessoas inescrupulosas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te encha de coragem para andar com Ele, porque quem anda com Deus não é louco. Pelo contrário, cada dia tem a sua mente mais sadia, mais curada. Aqui em Minas nós temos um time de futebol que a sua torcida canta, né? Uma música que fala que é louca por aquele time. Mas que você, meu irmão, seja louco em servir a Deus. Seja chamado de louco porque você serve a Deus, porque você busca a Deus, porque você tem comunhão com Deus, porque quando você abre a sua boca para profetizar, não é mentira nem engano, mas está sendo instrumento nas mãos de Deus, cooperador com Deus, em trazer a palavra de Deus, que edifica, que consola, para abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe hoje, todos os dias da sua vida, no nome de Jesus.